Boa noite! Boa noite! Tudo bom com vocês? Vamos iniciar em instantes uma live, falar sobre saúde mental. Esse mês é o mês de Setembro Amarelo. É claro que nós tratamos a saúde mental o ano todo, a saúde mental é muito importante para toda a sociedade, para todos nós. Porém, esse mês é um mês muito especial, dedicado para falar principalmente disso, dessa dor que afeta a sociedade. Tanto os jovens como crianças, adultos, idosos passam por alguma situação que impacta diretamente com as suas. Ednilson Rodrigues, e vamos falar sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente para os dias atuais, para o momento que a gente vive. Olha, ele chegou aí. Boa noite, Ednilson, meu amigo, como você vai? Boa noite, Jane. Tudo bem? A Me imagem ouve tá boa aí? bem? Ouço. E a minha imagem aí, tá boa? Tá me Me ouvindo? ouve? Tá me ouvindo? Agora sim. Você estava me ouvindo Tá. também? Ah, que ótimo. Então tá bom. Estava falando aqui sobre a importância deste mês, Setembro Amarelo. É claro que a gente fala sobre essa causa, saúde mental, o ano todo, mas é muito importante nós termos um mês destinado a falar sobre a saúde mental, a cuidar disso. Certo, meu amigo? Então, é importante ter um mês, né? Mas seria interessante que fosse o ano todo, né? Eu estava pensando aqui um pouquinho antes da gente começar, né? Sobre o Setembro Amarelo e tudo isso. O que eu vejo também não é só falar dessa questão da saúde mental, mas como os acontecimentos dos últimos anos e as situações diárias que a gente acaba vivendo vão trazendo para a gente assim uma quantidade de carga é, emocional e de falta de esperança também, né? A gente vai perdendo a esperança, a gente vai se sentindo meio que é, a esperança esvaziada, com a fé acabada, porque a gente está muito materialista, né? Tudo tem que ser muito para agora, para esse momento, e isso vai, né, trazendo para a gente algumas situações difíceis, né? Então, essa conversa de É hoje verdade. aqui, que a gente possa conversar não só sobre saúde mental, mas principalmente nas nossas relações também, para que elas sejam mais saudáveis também, né? É verdade. Eu estou aqui compartilhando com o pessoal o link. Quem puder também foi entrando, compartilha, clicando no aviãozinho, convida seus amigos, convida as amigas. Boa noite, Alê, tudo bom com você? Boa noite, pessoal que está passando por aqui. Estamos hoje, Ednilson e eu, falando sobre a importância de cuidar da saúde mental. Eu sou terapeuta, o Ednilson também, sou uma das incentivadoras de mais centros terapêuticos para cuidarmos da saúde mental. Lá em 1995, 96, 99, 2000, se falava tanto de cuidar da saúde mental no futuro, que no futuro ia cuidar mais, e a gente está vivendo o futuro, estamos em 2024 e a gente não está cuidando, dando a devida atenção à saúde mental. Essa é a percepção que eu tenho. A gente sempre deixa de lado. Ah, vou fazer terapia. Não, vou gastar com a reforma. E aí vai deixando de lado. Ah, vou fazer terapia. Não, vou comprar 2 pizzas. E sempre vai deixando de lado e quando vê a gente explode. Você tem essa percepção, Ednilson? Boa noite, Mônica. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde ela criou um projeto mundial para redução dos índices, né? Eu não vou usar o Sim, termo, senão depois o Instagram ou o YouTube que a gente colocar, eles cortam por causa do texto, né? sim, E não se foi feito nada, né? Que era para reduzir o índice. O índice aumentou muito as situações, a saúde mental piorou no mundo todo, e não foi feito. Por quê? Preconceito. Preconceito de falar, o preconceito de assumir que temos problemas, de achar que saúde mental é um problema dos outros e não nosso. Eu creio que um dos maiores problemas é o preconceito do assunto.
um assunto grave, um assunto que envolve todas as famílias, né? Principalmente no nosso país, pelos índices que a gente tem de 86% com alguém com distúrbio mental no país. É a falta de coragem, a falta de. Você falou, eu vou gastar dinheiro. É como eu falei uma vez para uma mãe, que ela falou: olha, eu gasto dinheiro com ela no inglês, eu gasto dinheiro com ela no céu. Eu falei: você não gasta nada com a tua filha. Você está investindo. A gente não gasta com terapia, a gente não gasta com um curso de aperfeiçoamento, de convivência, a gente investe na gente. Então, procurar o terapeuta, procurar o psicólogo, o psicanalista, procurar um amigo para conversar, não é gasto, né? Isso é investimento para a tua própria saúde, porque de uma hora para outra você pode ter aí um pequeno curto-circuito aí mental, e aí vai ser muito mais, né? Uma outra coisa assim, Jane, que eu queria colocar, antes que eu me esqueça, tem muita gente prometendo a cura, né, a melhora da saúde mental, 2, 3 sessões disso, daquilo, no encontro disso, daquilo. Não, a gente não resolve esses problemas em 2 semanas. Né? A terapia é um processo para o resto da sua vida. Tem que se conscientizar isso. A gente tem uma idade. Então, desde que a gente nasce até determinada idade, no meu caso, né, eu estou com 55 para 56 anos. De quando eu nasci até hoje, quantos problemas eu já tive, dificuldades e problemas que eu tive, né, que me causaram ou me causam algum tipo de transtorno. Eu vou resolver 55 anos de vida em 2 semanas, em passo de mágica? Isso não existe. Então, tem que se conscientizar também que é um comprometimento comigo mesmo. Né? Por isso que a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de amigos, a gente precisa de, sabe, grupos que nos auxiliem, que estejam próximos a gente, para desabafar, conversar, ter o terapeuta, ter o psiquiatra, também, tudo bem. Mas a gente precisa ter um grupo de pessoas, gente que está precisando conversar, colocar para fora, né? Para a gente se sustentar nessas dificuldades, nesses problemas que a gente está enfrentando. Mas o pior de tudo que eu vejo ainda é o preconceito e fingir que nada está acontecendo. Fingir que nada está acontecendo é algo que pode ter prejuízo atual e a longo prazo, certo? Então, é prejuízo para a tua vida, né? Não só a tua vida, a vida dos seus familiares, tua vida profissional, tudo isso. E a gente precisa entender, né? O que está acontecendo com a gente, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, Setembro Amarelo, o amarelo, né? Como lá em 94, quando o Mike Ames lá, ele pôs fim à sua existência, e aí começa todo esse movimento aí do Setembro Amarelo, do Rainbow Yellow, né, que seria o arco-íris amarelo, que foi criado para ajudar. Né? Isso foi em 94. Mas vamos começar pensando bem. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, que está aqui no Brasil, né, que foi desde os anos 60, ele foi criado porque lá nos anos 60, em São Paulo tinha um grande índice, né, um índice muito grande de pessoas em estado de depressão, de dificuldades, que acabavam por dar cabo da própria existência. Estou falando dos anos 60. Se a gente voltar ainda mais, lá em 1776, 74 mais ou menos, quando Goethe faz um livro que, vamos dizer assim, ele desencadeou na época uma série de pessoas repetindo o ato do livro. Eu não vou citar aqui o nome do livro justamente para não estimular algumas coisas. E existia naquela época, já na Europa, um grande índice de ocorrências do fato. Então, a gente vai pegar lá século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, e eu vou te contar um negócio assim mais absurdo, estudando. Na Índia, as donas de casa tiveram seu índice de suicídio aumentado em virtude da pandemia. Elas tinham o hábito de ir às feiras, os locais para
comprar e conversar, né, entre elas. A pandemia tirou isso. Aumentou o índice de violência doméstica, aumentou o índice de solidão e o índice na Índia de mulheres, né, donas de casa, mulheres trabalhadoras do lar, aumentou enormemente esse índice. Então, olha só como a solidão, a tristeza, o abandono, a violência, a cobrança excessiva, né? Você tem que dar certo, você tem que ser sucesso, você tem que ser rico, você tem que ser alto, tem que ser bonito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, quando você não consegue, né? Aí vem as facilidades, para usar substâncias alucinógenas, para usar a facilidade na pornografia hoje, hoje você entra no Instagram, você entra no Facebook e outros, se você tiver filho, você tem que tomar muito cuidado, porque as imagens e as cenas, né, vão provocar naquela criança que está usando a internet danos emocionais gigantescos. E a gente está sendo banalizado isso. Então, é um conjunto de situações que estão levando a gente ao desespero. Né? Então... É verdade. Boa noite, pessoal que está passando por aqui, está chegando. A live já começou. Nós estamos falando hoje sobre a importância de cuidar da saúde mental com o nosso querido, maravilhoso Ednilson. E aí, quando a gente fala sobre cuidar da nossa saúde mental, a gente fala tanto no âmbito na vida pessoal, quanto no âmbito quando você está no trabalho. Como o professor pode ajudar os alunos, tem bastante professoras passando por aqui. Como que a gente pode nos ajudar e ajudar o próximo? Como que a gente pode ajudar um parente que às vezes entra numa situação de drogadição e ele pode ter sido levado a isso, a entrar nessa situação, a ter um vício no entorpecente, porque a saúde mental dele estava abalada. O que nós podemos fazer como familiares que estamos ao redor dessa pessoa? Qual a importância de eu cuidar da minha saúde mental? Porque às vezes a gente sempre olha só o outro. Aquela pessoa começou a usar entorpecente porque ela era fraca, sabe? A gente sempre vai apontando o dedo, dizendo motivos porque o outro está naquela situação. E às vezes a gente não entende que a gente também pode vir a ficar com alguma fragilidade, ficarmos doentes, precisarmos de um auxílio, de um apoio na parte de saúde mental. E aí a gente entende que isso não é uma fraqueza, quando a pessoa precisa dessa ajuda. Não, é até um ato de coragem, falar, oi, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso de um atendimento. Porque aí ela vai entender que a saúde mental, ela é parte do seu bem-estar. Se você está com a sua saúde mental em dia, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Se você está passando por uma situação de drogadição, de vício de álcool, se você está desempregado, não está conseguindo conquistar um emprego, às vezes está impactando na sua autoestima. Então, no final, você entende que tudo está relacionado à sua saúde mental. E você precisa cuidar dela. E se você está com ela fortalecida, por que não ajudar o próximo? Então, você falou de professores, né? E a gente sabe que o meio escolar é extremamente agressivo. Os professores, se tiver algum aí, vai entender que eu vou falar disso, né? Os professores estão, assim, sempre à beira do ataque, né? Uma explosão de um surto psicótico com cada dificuldades, violência, agressão, falta de respeito, uma carga de trabalho muito elevada, uma cobrança muito exacerbada. Então, é uma classe assim, extremamente vulnerável, extremamente assim, mal compreendida hoje, né? Mas que cuida dos filhos, que cuidam das crianças, né? De várias famílias, e também tem os seus filhos, e também tem a sua família. Então, o que eu queria colocar é essa importância de entender algumas coisas. Quando eu cobro do meu funcionário algo além daquilo que ele pode oferecer, quando
quando a minha fala de bom moço é só fala, mas não é uma ação, eu vou estar gerando ali uma série de situações que vão desencadear para violência, para agressividade, para doenças emocionais, para dificuldades de relacionamento, afastamento, enfim, com um monte de situações. Então, a gente precisa, eu estou enfatizando isso já tem algum tempinho, falando muito sobre isso, a gente precisa criar tempo para sentar e conversar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, num ambiente que, por exemplo, não dá para conversar essa escola, porque o diretor, os professores, outros, infelizmente, né, tem gente que está no meio que ele acredita que levar a conversa que ele ouviu, aquela história, para outro é algo benéfico, também é algo difícil, mas acontece. Então a gente vai ver muitos funcionários, trabalhadores de vários setores que sofrem calados, que se for falar alguma coisa, né, vão ter algum tipo de punição, direta ou indireta. A mesma coisa na nossa própria casa, né? O pai ou a mãe muitas vezes não está bem, não está legal, mas fica sorrindo, fica brincando, faz um monte de coisa para disfarçar a dor que tem. O filho, a mesma coisa. Então, nós temos lares, empresas, uma sociedade extremamente doente, né? Extremamente intranquila. Não sei se você percebe isso, que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é encontrar na televisão, em algum meio, programas que falem de coisas boas, que façam você sorrir, que faça você refletir, que não queira te vender alguma coisa, que não queira fazer com que você se torne um super-homem. Não, uma programação simples, sabe? De você chegar e mostrar algo bom, algo legal, alguém falar, olha, meu filho nasceu, olha, meu filho, eu superei uma dificuldade. Não, a gente vê hoje igual alguns outros acidentes que houveram aí, que ficou o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, né, repetindo aquilo, conversando com os familiares, no momento de dor e de tristeza, mas para vender o quê? Vender a miséria para ganhar like, para ganhar visualização. Isso é igual veneno. Né? Pega um copo e começa a colocar veneno na água. Essas vibrações, esse tipo de pensamento vai caindo na água, né? Aí você vai tomar. Você não vai ficar bem. Então a gente precisa começar a pensar, né, que a gente precisa mudar isso, esse tipo de situação. Né? Que a gente precisa voltar a conversar, desafogar a parte emocional nossa, senão a gente fica difícil, a situação fica bem complicada. Né? Falar sobre os sintomas, como isso, aquilo, outro, como identificar, se a gente não presta atenção no outro, né? A gente não presta atenção no vizinho, a gente não presta atenção. Eu falo atenção no bom sentido, não é atenção de fofoca, de intriga, não. É aquela atenção de querer o bem do outro, de torcer para o outro, de ficar feliz com o sucesso do outro, de perguntar se está bem, precisa de alguma ajuda, de estender as mãos, de acolher o outro. A gente está perdendo muito, muito isso. Sim, estamos perdendo e isso impacta em diversas situações da nossa vida. Estou aqui agora recebendo uma pergunta de uma mãezinha. Ela disse que está gestante e ela não está se sentindo bem emocionalmente. Ela sente tristeza, ela sente angústia e se sente sozinha. E isso pode impactar no bebezinho que está na barriguinha dela. Eu quero que você fale, depois eu falo sobre isso. Olha, eu fiz um trabalho com gestantes aqui em Itaquá durante um bom tempo. Impacta assim, né? Aquele ser que está dentro de você, ele faz parte de você, ele se alimenta daquilo que você se alimenta, ele sente aquilo que você sente, ele fica feliz quando você está feliz, fica triste quando você está triste. Sim, impacta e muito. Por isso que eu sempre falo quando a mãe está gestante, independente das dificuldades, conversa com o teu filho na tua barriga. Fala o quanto ele é forte, o quanto que ele vai superar as dificuldades, estimula ele a ser forte, a superar os problemas. Olha, não está bem hoje, está com as dificuldades,
Não esquenta não, quando você estiver aqui, nós dois juntos, nós vamos enfrentar, vamos superar tudo isso. Você é uma pessoa muito querida, você é uma criança muito esperada, o meu amor por você, do seu pai por você é muito grande. Palavras de incentivo para que essa criança, dentro do útero, dentro da sua barriga, sinta que ela é amada, sinta que ela é querida. E principalmente, porque a vida é assim também, né? A vida é cheia de desafios, de dificuldades, de problemas. E se desde a gestação eu ensino meu filho, a minha filha, a ser forte, né? A entender que ela pode vencer, que ela pode superar, que ela é um ser forte, mesmo no sentido de saber que ela é amada, que é querida, e que as dificuldades e os problemas fazem parte desse desenvolvimento, ela nasce muito mais saudável. Né? Então, se você está passando por isso, né, procura auxílio. Se você não tem condições, por exemplo, de conversar, de pagar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, né? Procura grupos de conversa, por exemplo, existem nos CRAS, existem sempre aquelas rodas de conversa, existem atividades de alongamento, de relaxamento, atividades que você possa fazer lá gratuitamente, de pintura, de desenho, coisas que você possa distrair, possa, né, trazer para você um bem-estar emocional também. E procurar grupos também de amparo, de apoio, que possam também te ajudar, te auxiliar. Isso tudo ajuda bastante. Né? Conversa com o seu médico, com a sua ginecologista ou ginecologista, fala o que você está passando, explica para ele, de repente ele conhece aí algum grupo de apoio psicológico que vai te ajudar. Né? Vou falar novamente também, liga para o 188, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, teu grupo CVV. Não precisa se identificar, não precisa falar quem você é. Conta a tua história, eles vão te ouvir, vão te acolher, e isso ajuda bastante. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer no momento, e sempre vai ter alguém perto, sabe? Um amigo, um companheiro que vai chegar e vai te estender a mão, vai te segurar, vai te dar um abraço. E os momentos difíceis a gente supera com o amparo e com o apoio das pessoas que estão à nossa volta. Né? É verdade. Podem contar comigo, eu tenho um grupo de apoio também à gestante. Quem está passando por esse momento é um momento muito delicado, pode me chamar no PV, as meninas sabem. E como o Ednilson, boa noite, Eber, boa noite, pessoal. Como as meninas bem comentaram, e o Ednilson falou. A saúde mental é muito importante, e quando a gente está gestante, a gente tem que ter esse cuidado redobrado com essa vidinha que está dentro da gente. Não dá para fugir dos problemas, da dificuldade, dos boletos, das pessoas que vão te irritar, até parece que aumenta, né, quando você está gestante, fica até com algum ranço de algumas pessoas, é muito comum. Mas é importante isso, olha as dicas que o Ednilson falou, dicas preciosíssimas, conversar com essa vida que está dentro de você. Por mais que ela não está vindo no momento que você esperava, por mais que não tenha sido preparado, você não tenha escolhido, ela está aí, aconteceu, então você tem que acolher ela, e ela é sua super companheira neste momento aí, são 9 meses que você vai estar com essa vida dentro de você. Então você precisa sim cuidar da sua saúde mental, se fortalecer, entender o porquê que você está triste, por que você está sentindo tudo isso que você falou, e acolher, tratar, conversar. Quanto mais cedo você entender que a ajuda, ela é muito bem-vinda, e a ajuda existe muitos programas gratuitos, o Ednilson falou, o nosso programa que a gente tem aqui com as gravidinhas também é gratuito, então aqui no Alto Tietê tem atendimento para gestante. Se a mãezinha precisa de ajuda, precisa de suporte emocional, pode contar com a gente sim, e quanto mais cedo a pessoa descobrir que precisa cuidar disso, é muito bom. E como o Ednilson falou, não é algo que você vai tratar e já vai resolver. Porque às vezes as nossas dores são tão profundas, e tem dores que a gente traz, sofre e nem imagina que é decorrente aquilo, decorrente aquela palavra, decorrente aquela atitude que foi tomada com você. E aos passos que você vai fazendo terapia, vai lapidando, vai pelas laterais até chegar na ferida que está ali no meio, quando você mexe, e você lida com aquilo, com aquele transtorno, às vezes é um estresse, muitas vezes são decisões,
São decisões que a gente às vezes foge. Não foge, Ednilson. Boa noite, Danda. De assumir a responsabilidade. Foi eu que tomei a decisão. Às vezes a gente espera que outra pessoa tome por nós. Né? Você já vivenciou alguma situação assim, Ednilson? Com certeza. A gente mesmo faz isso. Mas quando você estava falando, eu me lembrei de algumas coisas. Por exemplo, né, não vamos entrar em termos técnicos aqui, mas a gente sabe que muitas das dificuldades e problemas que a gente tem, eles surgem, né, lá na primeira infância e também na fase intrauterina, ali da gestação. E o nosso cérebro, a nossa mente, ele não sabe, vamos dizer assim, mostrar-se de uma maneira muito lógica. Então, isso aquilo vai acumulando como se fosse uma represa, na água vai se acumulando. Então, quando eu não falo sentimento, eu não falo emoção, quando eu não falo de um desejo, quando eu não coloco para fora as coisas que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e colocando no cantinho, lá do meu cérebro, né? Vai ficar ali, vai ficar ali. É igual um quarto de despejo que você tem na tua casa. Tudo que você compra, que você não vai usar, que você ganha, você vai jogando ali. Um dia, aquele quarto vai transbordar, né? Você não vai mais conseguir fechar a porta. E vai sair coisa ali de dentro que você não vai se lembrar quando foi que você comprou, de quem te deu, o que, que aconteceu. São os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Só que a mente, ela transforma isso em coisas bem diferentes. E a gente não sabe exatamente o que, que é e como funciona. Então, a gente vai sempre empurrando com a barriga, né? Ah, vou fazer isso, vou pensar positivo. Gente, pensar positivo, se não esvaziar o quarto, não vai adiantar nada, né? É a mesma coisa de você querer limpar vamos supor, uma piscina que está totalmente suja, uma peneirinha, né? Com aquela peneirinha vazia. Não, você vai ter que colocar um aspirador lá dentro, ou vai ter que esvaziar, limpar ele todinho. Só você tirar, e se você continuar jogando porcaria dentro da piscina, né? Você fala uma coisa boa e joga 30 ruim ali dentro, ela vai continuar suja, vai continuar ruim. Então, eu preciso, né, desse apoio externo, porque muitas vezes eu estou tão envolvido nos meus problemas, nas minhas dificuldades, que eu não enxergo. Então, um amigo, uma pessoa legal, uma pessoa bacana que me conhece, opa, né, olha, fulano, não é bem por aí, olha o que você está fazendo, dá uma prestar atenção. Ah, não é suficiente, então vou no psicólogo, vou no terapeuta, vou no psicanalista, vou, sei lá, procurar essa ajuda. Né? É até interessante a gente explicar também, né, que esses processos aí, o que é o terapeuta, o que é o psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tudo isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que vai trabalhar com você as suas dificuldades. Mas veja bem, às vezes aquele terapeuta, ele trabalha numa linha, numa forma que não é bem a sua, né? E vai funcionar bem com você. Aí você vai ter que procurar até que você encontre alguém que trabalhe dentro daquilo que você entende que faz bem para você. Por isso que existem várias linhas terapêuticas, psicanalíticas, psicológicas e tudo. Até eu achar, até eu procurar. Encontrei, vai lá, né? Vai fazer o tratamento, se entrega, né? E é com esse profissional, com essa pessoa, que você vai colocar para fora. O Freud dizia que a falar salva, né? Cura. Por quê? Porque quando eu falo, o que eu coloco para fora, o que eu estou sentindo, o que eu vou ordenando os meus pensamentos, vai aliviando, né, a minha alma, meu corpo. E tem muitas doenças que a gente tem hoje que são provocadas no físico por problemas emocionais. Então eu vou no médico, aquela dor na barriga não passa, aquela dor no joelho não passa, no ombro não passa, já tomei tudo, já fiz todos os exames, eu não tenho nada. É uma forma que a tua mente está falando, olha, você já passou do limite, já trabalhou demais, já guardou demais, já sofreu demais, está na hora de você se cuidar. Se você não fizer isso, ele vai te derrubar. Por quê? Porque ele quer se preservar, né? O cérebro quer preservar a gente, quer fazer com que a gente fique bem. E a gente não ouve, não procura, aí chega uma hora que ele vai começar a jogar para o corpo. E aí a coisa fica mais difícil. É verdade. E aí, quando fica mais difícil, a pessoa às vezes nem observa os sinais e os sintomas. Não percebe.
ela vai achar que aqueles sinais e sintomas são de alguma doença física, e às vezes a pessoa não tem costume de ir no médico, então ela fica se automedicando. Hoje está tão fácil comprar medicamento, você compra pela internet e entrega na sua casa. Então não se automedique. A gente deseja que você procure um profissional para você entender o que você está sentindo. Tristeza persistente, ansiedade, quando você tá super irritado, irritada, sabe? Não aconteceu nada e você tá tão irritada, falta de energia, acabou de começar o dia, tem um sol ensolarado lindo lá fora e você não quer fazer nada. Dificuldade de ficar concentrado, insônia, mudança de apetite, hoje você quer comer muito, depois você não quer comer nada. Isso são sinais que você vai reconhecendo de que, olha, tem alguma coisa que não tá legal, tá? E aí você vai se abrir para encontrar um profissional que possa te ajudar, te atender. Imagina que você caiu na rua, torceu o pé. Você vai procurar um profissional específico para tratar isso. Tratar o trauma, se for um trauma, se for uma fratura, você vai procurar um profissional específico. Então, se você está sentindo esses sintomas, tristeza persistente, ansiedade, você está muito irritada, você precisa procurar um profissional da saúde mental, porque ele vai te ajudar. O Ednilson falou, tem várias técnicas, tem várias opções, tem vários tipos de profissionais. Boa noite, Fábio. Como que você vai saber qual é o melhor para você? Você vai procurar. Você procurou um psicólogo, ele segue uma linha, você foi, conversou, não gostou. Você foi procurar um terapeuta, ele segue outra linha. Você foi, conversou, gostou. Ah, não gostei, quero fazer algo mais profundo, quero fazer uma hipnose. Você tem diversos profissionais, boa noite, Fábio, no mercado. Diversos profissionais. Você precisa se conhecer e se identificar com aquele profissional que você vai passar. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, olha, eu gosto de passar com você porque você conversa, a gente interage. Eu passava com um profissional que ele só queria que eu falasse. É a linhagem daquele profissional. Boa noite, Alaíde. Ele te dá essa oportunidade para você falar. Porque tem gente que nunca é escutado, não tem com quem conversar na família, ou principalmente os idosos, para o familiar do idoso, o assunto que ele fala é chato, aquela história que ele repete é uma história chata, e aí ele vai procurar um profissional, a qual ele vai passar, e o profissional vai ouvir, vai conversar algumas coisas sobre o que ele passou, mas vai também ouvir, que para ele, a maior necessidade dele é ser ouvido. E quando ele não é ouvido, ninguém ouve ele, ele fica ali dentro de casa como se fosse um móvel, ele fica ansioso, fica triste, fica com falta de energia. E a terceira idade, uma das idades da nossa vida que a gente tem muita energia. Então, se você está na terceira idade e está sentindo isso, não é normal, você precisa de ajuda. Deixa eu colocar uma coisa que você falou que é interessante. Primeiro, eu vejo que a gente cuidar da saúde emocional, você não pode ficar preso numa coisa só. Você tem que cuidar da parte espiritual sua. Quando eu falo parte espiritual, não é a parte religiosa, né? Não é a parte religiosa. Espiritual é eu me reconhecer como um ser espiritual, né? Que tem sentimentos, que tem emoções, que tem realizações, que tem aspirações que às vezes não são muito, vamos dizer, materialistas, né? Mas são mais lúdicas, né? Mais subjetivas. Então, eu preciso da minha parte espiritual, da minha parte lúdica, da minha parte de relaxamento, de meditação, de contemplação, de oração, de prece, a parte medicamentosa, que às vezes precisa, a parte orientativa. Por exemplo, se você vai passar por um psicanalista, o princípio da psicanálise é o quê? É deixar o outro falar, né? Mas ele me deixa falar e isso me incomoda. Sabe por que te incomoda? Porque você está tão desacostumada ou desacostumado a falar de você mesmo que te incomoda ouvir a você mesmo. E a outra coisa que também é que a gente quer alguém que dê para a gente solução. Terapeuta, psicólogo, tudo isso, não é para te dar solução. É para estar junto de você, para te auxiliar a você encontrar a solução. É para você ser independente, você ser capaz de resolver a sua situação. Então, te ouvir, fazer você falar, colocar para fora,
né? E você começar a ordenar, sabe o quarto que eu falei? Quando eu falo, quando eu coloco para fora, quando eu começo a ordenar os meus pensamentos, eu vou colocando as coisas no lugar certinho, né? Agora, isso é psicanálise. Agora, eu posso ir, por exemplo, né, para terapia cognitivo comportamental, que é a atenção plena. Eu começo a olhar a minha respiração, prestar atenção na minha respiração, no ambiente que eu estou, nas situações que eu vivo, né? Ou eu posso ir, por exemplo, na psicologia do esquema, que é a derivação, né? Que é o adulto saudável, né? Que é a criança triste, é um monte de situações. Então, existem várias formas terapêuticas, né? Existem várias linhas de abordagem. Agora, eu preciso ver qual é a melhor para mim, né? Mas, fora isso, você não vai no terapeuta uma vez por semana. E os outros 6 dias, o que você faz? O que você assiste? O que você lê? Que música você ouve? Com quem você anda? Qual é o nível de conversa que você tem? Né? Que tipo de situações você faz no dia a dia? Porque não adianta ir uma vez por semana no psicólogo, no psicanalista, no terapeuta, ou ir no médico, e se durante a semana você não toma conta de você. Dorme mal, se alimenta mal. Né? Quando eu faço dormir mal, por exemplo, você vai deitar 3 horas da manhã, levantar 5, não dormiu bem, não se alimentou bem, trabalha igual doido, vai viajar com o celular na mão, vai conversar com a pessoa com o celular na mão, vai conversar com o teu esposo com o celular na mão, vai conversar com a tua esposa com o celular na mão, está sempre fazendo outras coisas, mas nunca agindo. Né? A pessoa fala com você, mas você não ouve. Ah, tá bom, depois a gente conversa. Ah, tá bom, tá tudo dá certo. A gente não presta atenção no outro, não presta atenção no que o outro diz, quer dar solução para a vida do outro. Deixa a Jane, eu sei o que você tem que fazer. Ó, você vai pegar isso aqui, é igual vai numa festa, né, gente? Mulher tem muito disso. Não, tira esse vestido, tá tudo errado. Pera aí, abre o guarda-roupa e te coloca outra roupa. Olha para você, nossa, agora sim. Aí ela tá feliz e você tá um bagaço, porque fala, nossa, não era isso que eu queria. Então, respeitar o sentimento do outro, respeitar a vontade do outro, tudo isso que eu estou falando, gente, se você não prestar atenção, não é o deprimido que vai cometer um ato mais drástico com a vida. Não é o triste. Muitas vezes é aquele alegre, feliz, expansivo, brincalhão. Você fala, nossa, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Sabe por quê? Porque ele cria uma sombra, uma máscara de alegria e felicidade para não incomodar os outros. Porque quando eu tento falar alguma coisa, ninguém me ouve. Tudo que eu falo está errado, tudo que eu falo não presta, o que eu faço? Acabo virando um palhaço, brincalhão, o divertido, pronto para tudo. Aí um dia eu não aguento aquela felicidade toda. Né? E é aí que as coisas acontecem. Quando eu estou triste, quando eu estou no cantinho, tem alguém sempre que vai chegar lá, e aí, o que está acontecendo? Vai me levar no médico, vai me levar no terapeuta. E o cara que está alegre, feliz e contente? Né? A gente não presta atenção. Não, tá bem, tá feliz, acabou de jogar bola, tá namorando. Tá... Não é assim, gente. E é por isso que a gente para falar sobre essa causa, por isso que a gente tem esse mês Setembro Amarelo. Aqui mesmo no bairro que eu moro, aconteceu faz uns 3 meses. Um rapaz, depois de um jogo de futebol, depois de uma confraternização com os amigos, no final do domingo, ele decidiu que aquele dia era o último dia da vida dele. E isso é muito triste. A gente precisa cuidar dessas dores emocionais. Nós precisamos de mais programas para cuidar da nossa saúde. Uma luta, nós tivemos uma live esses dias com o Leonardo, psicólogo, falando sobre os psicólogos na escola. O governo já entendeu que é necessário ter o profissional da saúde mental na escola. Nós já temos uma lei, mas ainda esse ano é um ano eleitoral, em São Paulo ainda entra nas propostas. Olha, a gente vai fazer a lei funcionar. É lei, sabe? Chega a ser um absurdo não funcionar. Alguém viu que era necessário, foi feita uma lei e ainda não temos. E os nossos jovens precisam tanto cuidar da saúde mental, os pais precisam, todos precisamos, mas essa parte para entender a saúde emocional na escola, se a gente tivesse, quando a gente estudou a aula
sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as emoções, como lidar com relacionamentos. A gente fica na escola ali tantas horas e às vezes não aprende coisas que são essenciais para o nosso dia a dia. E aí alguém me perguntou aqui como que eu faço para lidar com a minha saúde mental no trabalho, no ambiente tóxico. Isso a gente teria que ter aprendido lá na escola, porque às vezes a nossa sala de aula é uma sala de aula onde os coleguinhas são tóxicos, onde o coleguinha ri de você se o seu sapato descolou, se a menina tá naqueles dias, a calça ficou manchada, a pessoa ri se a coleguinha tá com uma blusa menor que é do irmão, então já é um ambiente difícil, e os jovens não estão preparados para lidar, então você já vive um momento ali no seu desenvolvimento, onde você não sabe lidar com aquela situação e você suporta, aí vai para a vida adulta, às vezes entra no emprego, num ambiente com pessoas que você também não consegue conviver, tem frustrações, porque você também não teve, muitas vezes, apoio financeiro, apoio emocional, e aí você fica muito sobrecarregado, é como uma garrafa cheia, tá cheia. Qualquer coisa pode fazer com que você, puf, exploda. Então, nós precisamos olhar isso, precisamos ter atendimento desde a escola, e quem não teve, essa geração aqui, nossa, ó, 30 a mais, tem que buscar ajuda. É um ato de coragem buscar ajuda, é um amor com você, é um ato de carinho, assim. Ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesma. Não consigo saber qual é a necessidade do Ednilson nesse momento. Não sei se o corpo dele quer água, se o corpo dele quer deitar, quer descansar, não sei. E ele também não sabe qual é a minha necessidade, eu sei. Então eu consigo. Ah, não, preciso beber água, quer dizer que meu corpo quer que eu me hidrate. Ah, vou tomar um banho, vou passar um óleo. Sabe, cada corpo tem uma necessidade. E você precisa, boa noite, meninas, boa noite, Camila. Você precisa se conhecer para saber qual é a sua necessidade, para você cuidar ali da sua necessidade. Você conhecer, olha, essa é a minha maior qualidade. Então, eu vou investir na minha qualidade. E aos pouquinhos, você vai identificando, esse é o meu defeito. E vai cuidando do defeito. Não é fácil, né, Ednilson? É um caminho longo. Você lembra que no início eu falei sobre preconceito? Né? Então, a lei é boa, mas eu vou falar uma coisa assim complicada. Não só na escola, mas principalmente na escola. Vai ser o profissional vai entrar e qual é o aluno que vai ter coragem de chegar e falar, assumir isso, para depois, perante os outros alunos, ele ser chamado de louquinho. Né? Ah, eles Prof... falam, viu? É, Eles falam. A gente fez um encontro terapêutico, uma roda de conversa. Eles querem tanto falar, por quê? Às vezes dentro de casa, os pais não conseguem ouvir. Os pais chegam do trabalho, quer descansar, quer tomar banho. Então, Ednilson, por incrível que pareça, os jovenzinhos falam. exato. Aí, né, é uma situação. Então, ele vai ficar estigmatizado. Então, ele vai ficar com vergonha de ir. Ah, os professores, muitos deles, se você abrir a bolsa deles, você vai encontrar o remédio de tudo. Né? Tem uma escola aqui onde eu estava na atividade um tempo atrás, 4, 5 professores tinham cometido suicídio. Então, o que acontece? O problema não é a questão da lei, a questão é a questão cultural. Né? A gente não tem a cultura de falar de sentimentos e emoções. E tem muitas empresas, né, no ambiente profissional e tudo, que adoram fazer palestra de Setembro Amarelo, mas só palestra. Né? Por que ele não quer ter alguém ali? Porque vai onerar, é custo. Infelizmente, nós não somos vistos, né, como seres humanos em vários locais, mas sim como custos ou que vai dar lucro ou prejuízo. Né? Somos peças de reposição. É ruim o que eu estou falando aqui, não é legal o que eu estou falando, eu sei disso. Mas é uma realidade infeliz. Porque quando eu tenho que fazer uma lei para colocar um psicólogo na escola, quando eu tenho que fazer uma lei para que você use cinto, seja multado, né? E eu me lembro que eu sou da época que não se usava cinto de segurança em carro. O cinto vinha e ficava até enrolado lá. Isso, a multa o cinto só começou a ser usado quando começou a caçar a carteira de habilitação. Então a pessoa não usa porque vai salvar a vida, usa porque vai perder a carteira ou vai perder dinheiro. Está valorizando a sua vida. Eu já presenciei, infelizmente, a quantidade de professores
com dificuldades emocionais e é muito grande. Mas a cultura das empresas, dos órgãos públicos, não é de preservar a saúde emocional de ninguém. Isso tem que ser um movimento que começa dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. É ensinar o filho a falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, né? Pode sentar aqui, não tem problema. Posso te ajudar? Né? O que você está sentindo? É sentar perto do filho, o que você está sentindo? Não é ouvir o filho. Há um tempo atrás eu vi um videozinho do coreano, onde o garoto de 5, 6 anos, ele falava da solidão da mãe não conversar com ele, do pai não conversar com ele dentro de casa. Né? Então, como é que você... vou fazer a lei, mas se eu não trabalhar a mudança de cultura, a cultura de amor, de afeto, de aconchego, de caridade, de fraternidade entre as pessoas, a lei vai existir. Mas ela vai acabar não funcionando por quê? Porque as pessoas não querem, porque tem medo, né? Tem eu vou dizer assim, receio. Hoje em dia, por exemplo, tem um monte de pessoas dizendo assim, eu sou TDAH. Já ouviu agora? Não foram no médico, não foram no psicólogo, não fizeram avaliação psicológica, mas né? Virou status. E eu vi uma história absurda há um tempo atrás, que saiu na internet, eu não vi, eu estou passando o que me falaram que eu achei absurdo. Que os adolescentes estavam fazendo uma festinha com bolo, e no bolo tinha uma cor, que era para representar qual é a síndrome que ele tinha, se ele era TDAH, se ele era isso, se ele era aquilo, fazia uma festa revelação da sua síndrome. Você ficou sabendo disso? Pois é, né? Olha só a situação, fazer uma festa para dizer, eu sou TDAH, eu tenho burnout, eu tenho... Isso está virando uma coisa, da forma que está sendo abordada, que perde a seriedade do problema que é para virar uma coisa banal. Setembro Amarelo. Quantas atividades, apesar de ser um ano eleitoral, quantas atividades a gente vê efetivamente de atividade de palestra, de eventos, de conscientização na rua? A gente não vê. A gente não vê. Né? Então, a gente tá morrendo, a gente está se acabando assim, como sociedade, porque a gente está vidrado em outras coisas, está ligado em outras coisas. E o pior de tudo, não é na gente. E a gente fica sozinho, abandonado, sem respirar, né? E a gente precisa mudar isso. Eu estou aproveitando hoje nossa live aqui para não ficar muito preso a questões assim históricas, datadas, né? Que o próprio Mike Ames, que deu origem, era um jovem de 18 anos, alegre, feliz, participava da comunidade, da sociedade lá nos Estados Unidos, reformou seu Mustang amarelo, né? Para poder andar, e quando estava reformado, usou o Mustang para cometer o ato. Mas é para falar da necessidade da gente se reaproximar com o outro. Porque se eu for no psicólogo, no terapeuta, eu faço terapia. Já vai para 7 ou 8 anos que eu faço. Uma outra coisa que é importante entender. Não é porque você cuida das pessoas que você não vai cuidar de você. Não é porque você tem conhecimento sobre a saúde mental e emocional que você está isento de passar por esse problema. Não é isso. A gente tem do mesmo jeito. Então a gente precisa ter essa decência de passar para o outro. Olha, eu também tenho. Essa semana eu vi um psiquiatra muito conhecido de São Paulo, dando uma entrevista. Ele é psiquiatra há 42 anos. Ele fala, olha, eu tenho esse problema e fiz terapia por 14 anos. Então, a gente precisa mostrar uma coisa. Eu vi algo agora na cabeça, nos anos 70 e 80, você não era nem nascida, tinha o Eduardo Mascarenhas, que era um dos grandes psicanalistas do Brasil, dos anos 70 e 80. Você tinha na televisão Flávio Gicovati, psicólogo, psicanalista na cultura. Você tinha vários programas onde iam médicos,
psicanalistas, e era muito comum as pessoas falarem, olha, estou indo no psicanalista, nos anos 70 e 80. E tinha sempre um quadro nos programas de televisão, né? O Flávio Gicovati fez um programa na Cultura que durou anos falando sobre isso, sobre emoções, sentimentos, né? O Eduardo Mascarenhas era muito conhecido, e falar que você fazia análise e ia no psicanalista era chique. Hoje é vergonhoso. Né? Então a gente precisa, né, resgatar um pouquinho lá do passado, de que a gente precisa passar por isso, de que a gente precisa fazer isso. Né? E é uma questão de qualidade de vida, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por momentos difíceis, mas a partir do momento que a gente consegue entender que o tratamento é contínuo, mas é um suporte muito valoroso para você ter uma qualidade de vida melhor. Que quando você faz terapia, você consegue se entender, você consegue viver melhor, você aprende a agradecer, que às vezes a gente esquece de agradecer as coisas boas que acontecem conosco, a gente reclama e reclamar faz mal para o corpo, faz mal para a alma. E aí, quando você desenvolve essas coisas na terapia, isso é muito bom. Então, eu vou contar o caso meu aqui, que você presenciou. Há 2 anos atrás, quando a minha irmã faleceu, você se lembra disso, né? Sim. Que o final do curso das promotoras legais populares aqui em Itaquá, eu participei. Se não fossem vocês ali, no estado emocional que eu estava, como é que eu ia aguentar aquilo? Como é que eu ia suportar aquilo? Né? Então, foi graças àquele amparo, né, naquele momento, aquele acolhimento, que eu pude participar de tantas atividades naquele período. Né? Problemas em casa, com a passagem da irmã, com documentação, com um monte de coisa, com mãe do lado, tudo isso. Se eu não tivesse vocês naquele momento, como seria? Né? E quantas pessoas passam por um momento desse e não têm a oportunidade, não têm a felicidade de ter pessoas que amparem, como eu tive? Mas sabe algo que fez toda a diferença? Você se permitiu. Porque quando a gente está vivendo luto, e é outro assunto que a gente não fala, é um tabu, e a gente precisa falar. Hoje, conversando com a mãezinha, ela me falou o seguinte: a filha dela perdeu o pai quando ela tinha 4 anos, e ela levou a menininha para se despedir, para ver o pai pela última vez. Ela entendeu que a filha merecia aquele momento. Ela não olhou a filha, é uma criança, coitada, vai ver o pai no caixão. Ela entendeu que era necessário aquele momento para a filha entender esse processo, para assimilar melhor na vida maiorzinha, que hoje a menina tá maior, né? Tá com acho que 10 anos. Isso fez muito bem para a menina. Ela entendeu que o pai dela passou pela morte. E a gente às vezes foge. Alguém nos convida, eu sei que você está em luto, mas vem aqui tomar um café comigo, um chá. Ou no caso de uma criança também, a gente tem que explicar para a criança, não pode falar para a criança, olha, seu pai está lá não sei aonde, está fazendo uma viagem. A criança vai se sentir abandonada. Quando você explica o luto, ou você já tem um animalzinho, para quando acontecer com o animalzinho, ensinar a criança, isso é mais fácil. Você se permitiu, todo mundo te convidou para várias ações. Isso não quer dizer que você esqueceu da sua irmã, que você não estava sofrendo, você estava sofrendo. Só que quando você se permite ser ajudado, você se permite a gente te abraçar, te acolher, reconhecer, olha, eu tô com dor, eu tô sofrendo. Em algum momento vocês vão falar comigo, eu vou chorar. Mas se permitir, isso faz parte do processo do luto e isso ajuda com o decorrer do tempo a amenizar um pouco a dor. A dor nunca vai sumir. Aquele parente que a gente perde, aquela pessoa amada, nunca volta. Mas esse amparo que as pessoas querem oferecer, se você aceita, se você permite receber, ajuda muito nesse processo do luto. E você falou uma coisa interessante daí, né? Se permitir. Muitas vezes a gente na vida, a gente não se permite externar nossas emoções. Então as pessoas acham que porque você nunca externa emoção, está sempre firme e tudo, você não sente nada. Então você não se permite. Aí vai chegar um dia que você não vai aguentar. Né? É o dia que
o copo transborda. Então, de períodos em períodos, eu preciso me permitir, né? Me permitir mostrar minha fragilidade, me permitir mostrar a minha dor, meu sofrimento. Olha, eu também sofro, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, né? Por isso que eu acho que aquela frase do Freud é legal, né? A, a fala salva, né? A fala traz vida. Falar e ser, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, né? Como você falou, olha, você vai conversar comigo, mas daqui a pouco eu vou chorar, eu vou querer me esconder. Legal, né? Faz parte do processo, isso que fortalece. Não sei se aquela a moça que está grávida ainda tá na live, né? Mas se ela for ver ou estiver vendo, essas dificuldades, esses problemas, essa coisa de assumir que a gente tem dores, é que nos faz forte, né? E é isso que vai fazer ela, como mãe, ser forte. Isso que vai fazer o filhinho que está ali dentro ser um adulto, uma criança forte. Porque ela já aprendeu desde cedo que a vida não é fácil, mas não é impossível. E tem pessoas que vão amparar, que vão ajudar, que vão auxiliar, que vão ouvir. É verdade, isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que falta mais essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Que é uma conversa assim de amigos, né? Refletindo sobre esse momento, esse estar. Ninguém aqui está querendo dar aula de terapia, psicanálise ou ficar oferecendo respostas para ninguém. Mas é uma reflexão sobre vivências de cada um, de momentos de cada um, das dores de cada um, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente vive, né? É, e se for útil para alguém que está ouvindo, que vai vir a ouvir, nossa, valeu a pena. Sim, valeu muito a pena falar. Falar cura. O ato de falar é uma ferramenta poderosíssima. Ela alivia o sofrimento, ela transforma a situação. Porque às vezes você só precisava falar o que você está sentindo. E principalmente em relacionamento, quem está dentro de um relacionamento precisa falar do que você gosta, de como você se sente, de como você pensa no futuro, porque às vezes a comunicação dentro do relacionamento é um tabu. E aí o que acontece? Quando vem acontecer um caso de uma depressão severa, a pessoa não entende por que o cônjuge, o namorado, a namorada está naquela situação. Porque eles não conversavam, não se comunicavam, não sabiam quais eram as expectativas de cada um, e às vezes o parceiro ainda se culpa, né, quando a gente fala sobre relacionamento. Quando acontece o caso de suicídio de um dos cônjuges, quem fica sofre muito. A pessoa fica pensando, o que eu fiz de errado, o que eu não notei. Só havia falta de comunicação. Então, é uma dica aí. Nós precisamos trabalhar muito nisso, na comunicação, entender se o receptor recebeu aquilo. Porque a comunicação é como se você mandasse um Sedex, e aí o que acontece? Você está mandando um pote de creme pelo Sedex. E vai chegar lá, o quê? Uma jarra quebrada, vai chegar lá uma bolsa e você mandou um pote de creme. Então, você precisa certificar se quem recebeu, recebeu certo a encomenda. Então, você passou aquela informação, o que você entendeu, sabe? Para que o relacionamento dê certo e para que vocês possam se conhecer. Às vezes, um ajuda o outro, acontece muito isso. Você encontra uma pessoa, um está ajudando o outro, porque existe a comunicação. E a comunicação com o terapeuta também. Você foi passar com um profissional, é importante você ser claro, falar o que você está sentindo, não sentir vergonha. Ai, tô com vergonha, tô sentindo isso e isso, não vou falar para o meu terapeuta. Fala assim, se abre, conversa. Tem que ser um relacionamento de confiança. A pessoa e o terapeuta, o psicanalista. Pode falar, Inês. E outra coisa, a gente precisa entender o seguinte: uma coisa que a gente não tem paciência, é que é construir relacionamento. Relacionamento não vem pronto. Relacionamento a gente constrói, né? Inclusive com terapeuta. Né? Eu não gostei dele, eu não sei o que. Não, você tem que dar o tempo para construir a relação. Né? Vamos imaginar assim, uma figura. Você comprou um terreno, né?
totalmente aí, vamos dizer assim, sem acabamento, sem terraplanagem, sem estar nivelado nem nada. Para que ele seja habitável, você vai ter que fazer o quê? Né? Você vai ter que preparar aquilo lá, tirar as pedras, alinhar, fazer um monte de coisa até que aquilo fique legal para você construir a sua casa. A minha relação com você, ou você comigo, com qualquer outra pessoa, ela precisa ser construída. E quando tem um obstáculo, tem uma dificuldade, em vez de eu largar ali e ir embora, não. Né? Vamos comunicar. Fala para o terapeuta, olha, você está falando comigo, eu falo muito isso com a minha terapeuta. Não estou entendendo. Eu não estou compreendendo isso daí. Não está legal para mim. Né? E ela vai entender isso, vai construir essa conversa, e você vai levar para o dia a dia para construir relacionamento. Então, quando você vai se relacionar com alguém, você não pode querer, eu quero um relacionamento pronto, uma resposta pronta. Isso não existe. Relacionamento Não. é um processo de construção, sabe? Uma construção no sentido de eu tirar tudo aqueles entulhos do terreno interno, olhar aquilo lá como possibilidades novas, estar pronta para olhar naquele local ali, sabe? O sonho sendo realizado, sendo manifestado. E muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas e não constrói o relacionamento e nem limpa o terreno. Aí fica um negócio pesado. Então, por isso que eu falo que a terapia é algo longo. Né? Quanto Verdade. tempo vai durar? 7, 8, 10, e não sei, a vida toda. Né? Mas por quê? Porque é uma construção. E você precisa construir um relacionamento com você. A gente descobre fazendo terapia que o maior estranho que a gente tem na nossa vida é a gente mesmo. Eu não me lembro das coisas que aconteceram comigo, dos motivos que me levaram a chegar onde eu estou, daquilo que eu pensava, que eu sentia. Não, eu sou um estranho para mim. E a terapia tem como objetivo eu deixar de ser estranho para mim mesmo. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei os meus medos, as minhas dificuldades, e eu aprendo a conversar comigo, negociar comigo, dialogar comigo, e eu construo uma relação comigo. Isso é muito importante. Boa noite, Lu. Boa noite, Alex. Deixar de ser estranho para ser mesmo. Isso é fundamental. E muitas vezes a gente chega em algumas fases da vida e fala, não me reconheço, eu não era essa pessoa. E quer voltar à pessoa que você era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Ocorre que tudo que acontece com a gente vai nos mudando, vai mudando nosso modo de pensar, vai mudando quem a gente é. Então, isso é muito normal. Você amanhã não vai ser quem você é hoje. Hoje você é uma pessoa, amanhã você vai ser outra. Porque o que aconteceu no caminho, nessa jornada, fez com que você mudasse. E é importante que você se conheça. Quem sou eu, esse novo eu? Por que eu não gosto desse novo eu? O que eu gostava naquele antigo eu? Aquele antigo eu, ele era mais animado, aquele antigo eu tinha mais energia. E o que motivava? Aí você tem que ver se dá para trazer aquilo para hoje, se dá para buscar uma outra coisa hoje. E a nossa palestra, que já está finalizando, né? Nossa conversa, nossa live sobre saúde mental, ela é muito importante, principalmente porque a cada 40 segundos, aproximadamente isso, uma pessoa desiste da vida, uma pessoa desiste desse presente maravilhoso que é viver. E a gente não quer que isso continue acontecendo. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar a gota no oceano, né, Ednilson? A Lu também, coach, passou por aqui. A gente pode ser essa gota no oceano, mostrando para cada uma das pessoas sua vida tem valor. Os homens, principalmente, o Ednilson está aqui para representar os homens, porque o índice de suicídio em homens é muito grande. E a gente precisa perceber que, além daquele dia chuvoso, além daquela tempestade, no próximo dia vai vir um dia de sol. E às vezes é necessário ter a chuva para que você possa depois permitir curtir o dia florido. O Flá está falando aqui, para quem já viveu um episódio de despersonalização, sabe o tamanho dessa aflição. Fala um pouquinho sobre a despersonalização, Ednilson. Então, essa questão da despersonalização, né? É quando eu começo... Assistiram um filme chamado Fragmentado? Acho
que já. Não lembro muito bem, conta aí pra gente. Não, é onde a pessoa tinha, ela assumia várias personalidades, né, vamos dizer assim, dentro dela. Essa despersonalização é quando eu não me reconheço mais. Eu vou perdendo a minha persona, quem eu sou de fato. E hoje, nessa vida onde a nossa persona, a nossa personalidade é formada pela opinião de um monte de gente, pela mídia, por um monte de coisa, chega uma hora que eu não sei quem eu sou. Aí eu fico perdido. Eu já não sei se vou para cá ou para lá, o que eu gosto, o que eu deixo de colocar, o que eu faço. Então você fica completamente perdido, você fica um ser. Eu estou usando em linhas gerais aqui, porque não dá para a gente falar muito, se aprofundar muito por causa do próprio tempo do Instagram. Então, despersonalização é justo aí, quando eu não me reconheço mais. Eu não sei mais quem eu sou. E por não saber quem eu sou, né, isso acontece muito em alguns casos específicos, né? Só que a gente não dá tempo de colocar aqui. Mas, por exemplo, de pessoas que não se reconhecem, por exemplo, que tem que tem bulimia, anorexia. Ele é despersonalizado, ele não se reconhece com aquele corpo, com aquela personalidade. Ele não se reconhece como quem ele é. Né? Então, é um sofrimento muito grande, é como se você fosse largado. Né? E é muito. Quem falou foi o. Né? Você está com né, o violinista aqui, agora eu me lembro, ele faz participar da prefeitura. Isso aí. Então é muito isso, eu me perco, né? Eu deixo de ser quem eu sou. E realmente é terrível. Né? Aí eu preciso de gente, de um profissional que me traga de volta, né? Para eu me entender. E temos hoje muita gente que realmente. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para que serve isso? Né? Do que me adianta? Né? É uma aflição. Verdade. Então é por isso, para te dar esse apoio, para mostrar que você pode ainda continuar, a vida é maravilhosa, mas eu não estou vendo isso hoje, você vai conseguir ver ela amanhã. Primeiro começa cuidando de você, o autocuidado é muito importante. Gosto muito de falar que no nosso primeiro ato de autocuidado é de manhã, quando a gente vai escovar o dente. Então, quando você for escovar o dente, mesmo que você esteja muito irritado com aquela pessoa que você está vendo no espelho, esteja com raiva dela, você elogia ela, tenta elogiar, fazer um elogio pequeno. Olha, hoje você tá assim. Amanhã você tenta fazer 2 elogios, e ao passo que vai passando os dias, tenta ir cuidando daquela pessoa. Praticar meditação é muito bom. E você fica achando que é algo difícil, não é? Você vai começar com 5 segundos, depois no próximo dia 15, 20. Quando você vê, você já está meditando por 1 hora. E isso faz muito bem também. Fazer exercícios físicos, circular esse oxigênio em todo o corpo. Então, tem muitas coisas que você não precisa gastar dinheiro e ajuda muito, ajuda muito. Mas, se você vê que está difícil, procure ajuda. Sempre tem alguém que vai poder te ajudar, algum centro terapêutico, algum espaço psicológico. Tem muitos lugares que tem ajuda. Em São Paulo, a gente tem centros de terapias integrativas que ajudam. Tem alguns centros de terapias complementares, centros psicológicos, tem psicólogos que atendem com preços sociais, sempre tem ajuda. O importante é você buscar ajuda. Se for apenas para alguém te ouvir, ninguém quer ouvir, você não quer dividir com ninguém, é um super segredo, liga no 188, eles vão conversar com você, vão ouvir e vai ficar tudo no sigilo. Não precisa nem se identificar, tá? Não precisa dar nome, nada. Isso que a Jade falou, isso é muito importante, né? Então, já que a gente está chegando no finalzinho, é aquela história, né? A gente precisa mudar nossos hábitos alimentares do nosso cérebro, né? Alimentar ele com boas notícias, com boas novas, né? Encarar as dificuldades e os problemas como possibilidade de crescimento, de evolução, de melhora, ter algo, o termo holístico de novo, né? É bem isso. Ter vários segmentos que você possa ir. Faça uma meditação, vá numa igreja, vá num templo, vá num terreiro, vá na casa espírita, vá numa praia, né? Sente embaixo de uma árvore, não importa. Né? Eu muitas vezes assim, quando eu estou
em algum local, né? Eu não sou católico, né? Não sou evangélico, mas muitas vezes, quando eu vejo uma porta de uma igreja aberta, eu sento lá e converso com Deus, né? Converso com Ele. Às vezes alguém dentro do trem, no ônibus, senta do meu lado e começa a puxar conversa, conversa com ele também, de repente sai uma conversa boa, né? E conversa com você mesmo, olha para o espelho e começa a conversar, e aí, como é que você está? Como é que foi seu dia hoje? Foi bom? Né? A terapia do espelho, isso é algo bem antigo. Foi bom seu dia hoje? O que está te incomodando? Olha as suas rugas, olha o teu cabelo branco, ou aquele cabelo que está indo embora. Olha, né? Quanto tempo a gente já está aqui, quanto tempo a gente já está junto, né? Quantas dificuldades a gente já passou, quantas vitórias a gente teve. Conversa com você. O primeiro terapeuta que você tem que ter é você mesmo. Conversa com você, se ouve, fala em voz alta com você, né? Entra dentro do carro e vai falando, dentro do banheiro, né? Vai conversando, vai criando amizade com você. É verdade. É verdade, é sobre isso. Quer fazer as considerações finais, meu amigo? Primeiro, né, vocês que entraram ou que vão assistir essa live depois a gente vai colocar depois nas redes sociais, como, sabe, a nossa única certeza da nossa existência é o agora. Né? O restante é só uma hipótese, uma possibilidade. Então, vamos fazer esse agora nosso, o melhor agora que eu puder fazer. O melhor agora do que eu puder viver. Né? E acredita, se você. Ah, ninguém mais me ouve, ninguém mais presta atenção. Tem gente sim. Nessa hora, nesse momento, tem eu e a Jane aqui conversando com você, tem um monte de lives falando desse assunto, tem voluntário do CVV, sabe? Tem aquele motorista de táxi, aquele motorista de Uber, tem aquele garçom, né? Tem aquela mãe, né? Tem aquele pai que às vezes é ausente ou não, mas às vezes está ali, tem aquele irmão que está esperando você falar, tem aquele amigo que há tanto tempo você não procura, né? Eu tenho uma amiga minha que eu sempre falo com ela, eu tenho vergonha, sempre procuro você, estou com algum problema. E ela me trata bem e ela me ajuda. Então, sabe, é não perder a esperança na vida nem no mundo. Acho que essa é a melhor coisa da vida. A caixa de Pandora trouxe a esperança para a gente. Um monte de coisas ruins saíram, mas ela trouxe a esperança. E a esperança é maravilhosa. Gratidão, meu amigo, muito obrigada. Você sempre presente, sempre lutando pela causa da saúde mental. Você é uma referência para mim, para o Alto Tietê em geral, como saúde mental, uma pessoa que luta há tantos anos pela causa. É uma causa tão nobre, tão importante. Muito obrigada, viu, por dividir um pouquinho da sua hora com a gente, seu conhecimento. E a mensagem que eu quero deixar para o pessoal que passa por aqui, quem vai passar é: valorize a vida, pois cada momento é um presente único. Esse momento agora foi um presente único, um presente para você, para sua alma, você passar por aqui, conversar com a gente. E mesmo nas tempestades, sempre haverá uma chance para você florescer novamente. Você vai aprender alguma coisa durante a tempestade, durante o deserto, e depois você vai florescer. E vai trazer algo de bom, vai conseguir ajudar alguém, que esse é o maior propósito da nossa vida, né? A gente não pode passar a nossa vida sem ter ajudado alguém. E, olha, meu amigo, minha amiga, viver é um ato de coragem. Ter esperança, que o Ednilson nos disse, é um ato de revolução, principalmente no momento que a gente vive hoje. Então, tenha esperança, seja uma pessoa revolucionária, tenha esperança. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, a saudade está insuportável quando você está com saudade de alguém. Lembre-se de que você é capaz de transformar o seu mundo. Porque às vezes a gente quer transformar o mundo dos outros. Não. Você é capaz de transformar o seu mundo. Então, só por hoje, valorize sua vida, transforme seu mundo hoje. Amanhã, quando amanhecer o dia, você tenta de novo. É isso, né, Ednilson? Adorei. Muito bom. Um beijo, pessoal. Um beijo. Até breve. Logo a gente volta. E a gente logo volta com as terapias no parque também. Deixa passar esse momento. Logo a gente volta. Grande abraço a todos. Um beijo a todo mundo. Um abraço.